A paz do Senhor, amada igreja, amados irmãos, aqui é o irmão Alex. Estou aqui mais uma vez para comentar o Salmo 130. Gostaria de agradecer ao pastor Gideon pela confiança e dizer que é uma honra comentar a palavra do Senhor. É uma honra falar da grandeza da palavra do Senhor. Vamos lá, vamos estar lendo o Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos à voz da minha súplica. Se Tu, Senhor, registrasses os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero pelo Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. O meu ser anseia pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois com o Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todos os seus pecados. Amados, esse salmo aqui, ele fala daqueles momentos de luta, de aflição, de dor, que às vezes é apresentado a mim e a você, que em alguns momentos da vida nos leva a esse sentimento de estar afundado, de estar nas profundezas, seja nas profundezas do mar, seja no fundo do poço. Aqui o salmista estava passando por isso nesse momento ou já tinha passado. E sabendo aqui que esse salmo não tem a autoria definida, porém por muitos é atribuído a Davi, a gente sabe que Davi passou por muitos momentos de luta, principalmente quando fugia de Saul. E teve até que se aliar ao inimigo, a se abrigar em terras estrangeiras, em terras inimigas, para fugir de Saul. Mas em nenhum momento, quando Davi fugia, quando Davi se encontrou nesse estado de profundeza, se encontrou nesse estado de angústia, em nenhum momento ele reclamou, ele murmurou contra Deus. Pelo contrário, ele clamou ao Senhor das profundezas. E é o título desse salmo, né? Das profundezas. E assim eu digo, meu irmão, que esses momentos, essas lutas, essas angústias podem aparecer a mim e a você. E que a gente aqui fale como o salmista, das profundezas clama a Ti, meu Senhor. E ore a Ele, como no verso 2 aqui, ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos teus ouvidos à voz da minha súplica. A gente, servo do Senhor, a gente deve orar o tempo inteiro, assim como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e é uma referência em oração, em comunhão com Deus. E a gente sabe que tudo que Deus fez na vida de Daniel, tudo que revelou a Daniel, então o crente, o cristão que ora o tempo inteiro, nos momentos de bonança, nos momentos de dificuldade, seja em qualquer momento ele está em oração, Deus faz muito na vida do cristão. Porém, infelizmente, não é a realidade de todo cristão estar orando o tempo inteiro. E acaba que as orações mais sinceras, as orações mais devotadas são nesses momentos de dor, são nesses momentos de angústia. E essas profundezas, esses eventos externos que nos afundam, são os momentos que nos fazem olhar para Deus, que nos fazem clamar ao Senhor, nos fazem quebrantar o coração e apresentar a nossa devoção a Deus. E às vezes a gente encontra uma característica diferente de quando a gente ora no momento de luta, no momento de aflição, porque
Quando a gente ora clamando a Deus, pedindo a Deus, no momento que está tudo bom, às vezes a gente faz orações e, como é apresentado na palavra do Senhor, às vezes a gente não recebe porque pede mal. Às vezes a gente pede por prosperidade, que não vai agregar nada à nossa vida espiritual, pede por coisas vãs que não vão agregar na vida do cristão, mas no momento de dor, no momento de luta, provavelmente é o momento que a oração mais é ouvida e mais é respondida por Deus. Porque é aquele momento que a gente está no limite, que a gente precisa de uma ação naquele momento, que a gente precisa de uma ação naquela hora. Então, há as duas coisas. A oração é mais profunda, o clamor é mais profundo. E a ação do Senhor também é mais rápida. Acontecem as duas coisas. Tanto o crente, ele clama com mais profundidade, clama com mais devoção. E Deus também, ele não deixa o filho dele aflito, ele não deixa... Às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, mas ele está trabalhando e de uma hora para outra a gente vê a solução aparecer na nossa vida e a sorte ser mudada. Então, assim como o salmista, clame ao Senhor no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de angústia que se apresentar na nossa vida. Às vezes você está passando por isso nesse momento, às vezes você está num momento de profundidade e olhando em volta e só vê água em sua volta e não imagina de onde virá o socorro, de onde virá o barco com socorro, mas pode ter certeza que Cristo está a um braço de distância de você e que Ele pode estender a mão dele e te trazer de volta à superfície. Ele pode te tirar dessa profundeza. Então, tenha certeza, meu irmão, que a sua oração é ouvida, o seu clamor é ouvido. E ainda que você ache que não está acontecendo nada, está sim. Deus está agindo, Deus está mexendo o que Ele pode. Já já você vai sair desse momento de profundidade. Seguindo aqui no verso 3, fala o seguinte: se tu, Senhor, registrasse os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? Aqui, meu irmão, eu tenho a falar que às vezes os nossos pecados são as nossas próprias dificuldades, os nossos erros, as nossas desobediências. Às vezes nos leva a esses momentos de profundidade, nos leva à angústia, a aflições. Mas nem sempre vai ser um erro cometido por mim que tenha me levado a um momento de luta. A luta, o deserto é a escola do Senhor. E às vezes Deus está deixando que a gente passe por esse momento de luta, esse momento de aflição, para nos tornar mais forte, para mostrar a sua glória. Assim como mostrou para aquele homem que Jesus curou, que aquele momento que aquela aflição dele, aquela enfermidade dele era para aquele momento, para que a glória de Deus fosse manifestada. Eu quero te dizer, meu irmão, que se porventura você acha que está em dificuldade porque você pecou, porque você está sendo castigado por Deus, pode tirar isso do seu coração, da sua mente, que Deus não castiga ninguém. Às vezes a gente pensa isso: poxa vida, mas por que eu estou passando por essa dificuldade? Meu irmão, se você tivesse colocado nisso, entenda que foi você que se colocou, mas por mais que você tenha se colocado nisso, Deus vai te ajudar a sair disso. Mas ainda que não tenha sido você que tenha se colocado nesse momento de dificuldade, de aflição, também não é um castigo de Deus. Há momentos na nossa vida que a aflição aparece, que a angústia aparece. E tenha certeza que não é castigo de Deus, porque aqui, como o salmista diz, se tu registrasse os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? Então todo mundo estaria na mesma angústia, estaria no lamaçal, porque todos pecam. E todos dependem da graça de Cristo, todos dependem do perdão de Cristo a cada dia. Independente do pecado que cada um comete, pecado é pecado, e se não for a graça de Cristo, se não for o perdão de Cristo, nós estamos falidos, nós estaríamos falidos. Então tenha certeza que essa luta, essa aflição que aparece na vida,
ela vai ser abreviada por Deus, não é castigo de Deus para mim nem para você, e ele virá ao nosso socorro. Aqui o salmista talvez tenha se colocado nessa situação porque ele diz aqui mais à frente: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Ele cria no perdão de Deus, o salmista cria que Deus perdoava de todos os pecados, que perdoava por qualquer desobediência a Deus que o teria levado a esse momento de profundeza. E assim é conosco também, se por acaso a gente pecar, se a gente clamar a Deus, Ele é extremamente amoroso, extremamente bondoso. E o nosso temor e a nossa reverência também é por isso, porque Deus é perdoador. Ele deu seu único filho para perdoar as nossas falhas, para perdoar os nossos pecados. Ele nos perdoa o tempo inteiro. Aqui no versículo 4, ele enfatiza isso: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Continuando aqui no verso 5, espero pelo Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Se foi Davi que escreveu, esse é o Davi que a gente conhece, né? Um homem que nunca foi idólatra, que cometeu outros pecados, mas nunca cometeu idolatria, e é um homem que, assim que cometia o pecado e que ele caía em si, ele se debruçava e pedia perdão a Deus, se debruçava na palavra do Senhor, pedia perdão, clamava ao Senhor e acreditava que Deus iria mudar a sorte dele e ia perdoar o pecado dele. Assim era Davi. Assim deve ser eu e você. Se a gente cair, se a gente pecar, que a nossa esperança de perdão esteja no Senhor. Independente de qualquer situação, que a nossa esperança, que a gente medite na palavra, que a gente coloque na palavra do Senhor a nossa esperança. Em momentos de luta, em momentos de alegria, que a nossa esperança seja na salvação. No verso 6 diz: o meu ser anseia pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas pela manhã. Se você já teve a oportunidade de passar a noite em vigília, né? Seja trabalhando, eu já tive várias vezes essa oportunidade, tenho essa oportunidade cotidianamente. A gente espera um nascer do sol mais do que tudo. Então o salmista faz essa referência aqui. Talvez ele tenha passado por isso em algum momento da vida dele. Se nunca passou por isso, mas se você já passou a noite com alguém doente, ou até mesmo você doente que espera que o sol nasça logo para aquela noite angustiante passar, é uma esperança tão grande, é uma sede tão grande pelo nascer do sol. Assim deve ser a nossa esperança pelo Senhor. Uma esperança gigante que o nosso peito aperte assim, que assim seja a nossa esperança no Senhor, que a gente espere no Senhor com toda a nossa força. E aqui o salmista deixa essa palavra de esperança: põe a sua esperança no Senhor. Ele deixa essa palavra de fé: põe a sua esperança no Senhor, Israel, pois com o Senhor está o amor leal e a plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todos os seus pecados. Salmistas, homens de Deus e profetas do Senhor aqui já faziam referência à redenção final, né? A redenção de Cristo Jesus. Já o Salmo 130 é uma profecia, a gente pode interpretá-lo como uma profecia escatológica, quando diz aqui que Deus redimirá Israel de todos os seus pecados, que Deus redimirá o seu povo, levará a redenção e o amor leal ao seu povo. Aqui é uma profecia escatológica sobre Cristo, sobre a salvação. Então, meus amados, eu quero concluir dizendo isso, que ainda que a angústia, que a profundeza às vezes nos assole, que a nossa fé nunca titubeie, que nossa fé nunca seja duvidosa, que a nossa fé nunca seja abalada, que a gente creia em Cristo, que a gente creia no seu amor, creia na sua redenção e creia que
que o choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã o sol vai raiar na nossa vida. O sol vai brilhar novamente e nos dar alegria. Amém. Que Deus vos abençoe e vos guarde.